Outro dia aqui em casa tinha uma desencarnada querendo que a gente colocasse Núbia Lafayette. E a gente colocou um pouquinho, né, para ela ouvir, depois ela foi embora. Observe o quanto ela estava ainda impregnada muito da matéria, não é, caríssimo? O quanto estava... Porque não sei quem é esta moça, Apareceu, acho que a gente mora no apartamento, veio de algum lugar, passou e Não, pediu. estou falando que não sei Ah, quem Núbia é, Lafayette é quem uma é Nubia cantora brasileira Lafayette. antiga, famosa. Então, Eu observe, acho que não é, ela caríssimo? gostava na época, né? Gostava desta frequência, estava nostálgica, provavelmente, não é? Mas observe, caríssimo, se todos os seres encarnados tivessem a clara audiência, não é? Se pudessem ouvir. E se vocês tivessem agora para colocar todos os campos musicais de todos os Já seres que teve estivessem, Belchior, já não é, teve Rei caríssimo? Conde, foi aqui em casa, ele sabe tá bom, eu não sou DJ, tá bom Caríssimo, demais. é bem desafiante, não é? É muito desafiante É isso, verdade. não é? Então, recomendo que quando alguém chegar perguntando sobre essa carisma de Núbia, você, caríssimo, De Núbia. você, não é o nome da É cantora, não Núbia é? Lafayette. Você possa dizer assim, caríssima, você já não precisa mais desta frequência, não é? E você pode, ao invés de colocar a frequência de Núbia, você pode fazer a frequência de uma oração, Uma não Ave é? Maria. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma oração espontânea, não é? Não que aquela pessoa esteja em um processo de Sim, obsessão, não, tava mas não. para Foi saudade trazê-la à mesmo. consciência que ela não precisa mais vivenciar aquela experiência, não é? Não precisa para esta caríssima que você mencionou, desta cantora ou de qualquer outro cantor, não é, caríssimo? Que ela precisa vivenciar novos campos de consciência, pois as colônias mais próximas ainda estão associadas a um reflexo mais imediato do plano aqui terrestre, não é? Inclusive alguns espíritos ainda como se alimentassem, eles não se alimentam, mas eles criam uma realidade como se alimentassem, como sopas, como sólidos, não é? Quanto mais associados à matéria, mais percepção eles têm de como se estivessem comendo carnes, como se estivessem comendo questões mais materializadas. E fica fraco, né? Se achar que não tá comendo, Acham né? que estão fracos, não é, cara? Só que ele é uma percepção. Eles não estão fracos, mas a consciência está tão associada à matéria que ele quer vivenciar uma mesma realidade de que estava acostumado a vivenciar. E existe dentro desta questão uma resistência a enxergar uma nova realidade, uma resistência de se recompor em uma nova realidade e de se adequar a esta frequência mais utilizada, não é, caríssimos? E existem outros que vão para patamares de sopas, questões mais líquidas e tantos outros, até acessar a consciência de que o espírito é fluido. Existem espíritos, inclusive, que querem dormir, pensam que estão na hora de dormir, têm ainda a percepção de dia, noite, não é, caríssimos? Mas quanto mais utilizados, quanto mais vai se evoluindo no espírito, essas percepções não vão ocorrendo. São frequências contínuas de consciência, não existe dia e noite, não é, caríssimo? São frequências contínuas. A alimentação, ela já vem do próprio espírito, uma retroalimentação vibratória que vai te elevando para patamares ainda mais sutilizados, não é? Então, caríssimos, deixo aqui com cada um de vocês essas pequenas sementes, não é? E Acredito. conheceu hoje Núbia Lafayette, depois eu veja aí como foi. Ainda a conheci só por nome, Por não é, nome, uma caríssimo? voz Ainda muito não tive a bonita. oportunidade de analisar esta frequência de Núbia, não é? Mas acredito que se você está falando deve ser uma Maravilhosa. frequência oportuna, não Fiquei é? até fã dela depois. Então deve ser, ela ainda está ainda na Não, matéria. tá desencarnada. A Núbia. Espero que ela esteja ainda podendo ter oportunidades, caso ela esteja ainda na consciência de que ela foi na última encarnação, dela estar desempenhando trabalhos de recepções com a frequência musical dela para ir entregando e ressignificando que ela não precisa mais estar como Núbia, ela não precisa mais ficar entoando os campos musicais e irem seguindo os campos renovadores. Os cantores, não é como frequência de Núbia,
buscando o seu exemplo, os cantores, caros, quando eles desencarnam, eles são recepcionados pelos campos musicais que estavam acostumados a serem entoados, não é? Então é um campo muito interessante, pois os tenores, não é? Os tenores, os seres que utilizam as cordas vocais materializadas para óperas e tantas outras frequências, não é? Eles são recepcionados como se tivessem grandes concertos, não é? Como se tivessem grandes concertos. E acompanhei, certa feita, o encaminhamento de uma tenor extraordinária, não era dessas terras, mas sim de terras de Itália, não é? Que ela estava a subir ao palco como se fosse entoar em uma plateia, não é? Então, no imaginário dela tinha uma plateia que estava aguardando, e quando ela estava fazendo supostamente aquela apresentação, não é? Digo supostamente porque tudo era a forma da consciência que estava sendo criada, não é? E então, mentores espirituais aparecem disfarçadamente e após a apresentação, vai dialogando e ela vai tendo a consciência de que ela está no plano espiritual. E a mente imediatamente já vai se reconstruindo um novo cenário, porque imagine, caríssimos, os transportes espirituais, eles são associados com aquilo que você materializa no seu campo mental. Aqui vocês precisam pegar meios de locomoção para ir de um lugar para o outro, não é, caríssimos? Em alguns momentos, inclusive, vocês ficam meio duvidosos. Por favor, acordei neste local, peguei um avião, já estou almoçando neste outro local, não é? Parece que existe uma confusão, às vezes, de campo-realidade, não é, caríssimos? Parece que como foi que isto tudo aconteceu? Parece que eu estou lá, eu estou aqui ainda, parece que a mente ainda ficou um pouco lá, ficou já aqui em outros planos. Quando está no campo mais utilizado do espírito, essas locomoções, inclusive algumas colônias, ainda preservam ônibus, ainda preservam veículos também individualizados, ainda dentro desta construção mais próxima à matéria. Quando, na realidade, quanto mais consciência ativada o espírito vai tendo desta realidade, não é? Desta realidade vibratória que está, vai se reconduzindo para campos mais sutilizados, não é? As cidades vão ficando mais diferenciadas do que estava acostumado, vão acessando colônias mais sutis, colônias superiores às de recepção, pois as de recepção muitas vezes ainda estão associadas a um campo reflexo mais próximo, e assim vai seguindo a evolução do espírito, não é?